intensamente me apaixonar. Está pronto para quando Ele voltar. Está na hora. Está na hora. A minha redenção já não demora. O mal que fere a alma vai sumir. Está na hora, quero ver o céu se abrir. Está na hora, sinais do fim me avisam, é agora. A minha fé vai se concretizar. Está na hora, quero ver Jesus voltar. Está na hora de aquecer o coração e amar o meu irmão como eu amo a mim mesmo. Está na hora de viver a pregação e sair da mornidão, com Jesus intensamente me apaixonar. Está pronto para quando Ele voltar. Está na Amém. Oremos. Maravilhoso Deus, muito obrigado ao Pai por mais uma semana e pela oportunidade de começarmos, ó Deus, a semana na Tua casa. Que o Senhor possa vir falar ao nosso coração neste momento. Que o Senhor possa, neste momento, ó Pai, sondar os corações, ver as necessidades, e que o Senhor possa atender conforme a Tua vontade. Nos abençoe e guarde em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir agora uma mensagem cantada pelo Aislan. Não entendo o porquê de tamanha humilhação, porque ponhei em seus ombros esta cruz. Não vê que ele foi ferido, ao açoite o levaram. Não vê que esse homem nada fez pra merecer o peso desta cruz. O seu corpo ensanguentado, quase inerte, segue a cena, levado sobre vil acusação. Vê essa multidão, clama sua morte. Não entendo porquê ele precisa suportar a tua estranha indiferença. Vem ver a cena, a cor do Calvário. Vem ver a dor que teu Cristo suportou.
pedir, Ele se entregou. Não vejo aqueles que o seguiam junto à multidão. Será que eles o abandonarão? Em seus ombros cansados carrega toda a culpa. Nunca vi tão grande amor nos olhos de outra alguém. Pouco a pouco começo a entender. Vem ver a cena, a cor do Calvário. Vem ver a dor que meu Cristo suportou, sem nada lhe pedir. Ele se entregou. Chegando ao monte do Calvário, contemplei a cena. Jamais eu irei esquecer. Eu vi meu Cristo abrir os braços, ser jogado no madeiro, se dando pra morrer. Agora posso ver a minha culpa, posso ver que foi o meu pecado. A cruz que Ele carregou, em seus ombros coloquei. Fui eu quem eu feri, fui eu quem eu peguei e o abandonei. Vem ver a cena, a cor do Calvário. Vem ver a dor que meu Cristo suportou, sem nada lhe pedir. Ele se entregou. Eu fui o culpado. Amém. Muito obrigado por esse hino que retrata o Calvário, a cruz. Que Deus abençoe, Islã. Que Deus abençoe. Muito obrigado. Prazer em ver os amigos após um feriado que começou na quinta-feira. Parou São Paulo. Vocês viram que o feriado parou São Paulo? Não tinha ninguém em São Paulo. O melhor lugar para ficar no feriado é aqui. Ruas vazias, marginal tranquila. Quem foi para a praia, eu fiquei sabendo por um amigo ontem à noite que ele foi 2 vezes, na quinta e na sexta, até a estrada e voltou. E um amigo que saiu às 3 da manhã demorou 7 horas para descer. E nós ficamos aqui. Prazer em vê-los. Que Deus abençoe. Fico contente em estar com você, que está nos assistindo de algum lugar. Que Deus abençoe. É uma alegria chegar até a sua casa e onde você está agora. Eu gostaria de ver quem está nos visitando nesta noite. Temos alguém nos visitando? Temos algum visitante? Temos algum visitante? Muito bem. Todos são membros. Não, vocês de Vila Formosa já são aqui de casa, já não são mais visitantes. Prazer em vê-los. Eu gostaria nesta noite de falar um pouquinho com a igreja a respeito de escolhas. Eu separei algumas frases que eu achei interessantes sobre escolhas. Hoje, nós escolhemos vir aqui à igreja. É uma escolha meio corriqueira, nós nos acostumamos a vir domingo à noite na igreja.
nós escolhemos ir no sábado à noite comer uma pizza na casa de um amigo XYZ, não importa o nome. Mas nós escolhemos ir porque fomos convidados. Você vai à casa de alguém sem ser convidado? Sim ou não? Lógico que vai. Como não? Você não vai na casa dos seus pais sem ser convidado? Ou não? Vai. Por exemplo, vocês acham que é preciso ser convidado para ir à minha casa? É preciso ou não? É, tá certo. Não, não precisa. Pode ser convidado. Só não garanto se eu vou estar lá. Nós fazemos escolhas do carro que nós vamos comprar. Qual é o melhor carro? Qual é o melhor carro? É o seu. O melhor carro é o seu. Já viram nós homens, quando fechamos um carro, o que nós fazemos? Normalmente, quando trancamos o carro, acionamos o alarme, nós damos uma olhadinha para trás no carro. Já viram? Já perceberam que nós homens fazemos isso? Preste atenção, a gente dá uma olhadinha atrás e acha o carro mais lindo. Pode ser aquela Variant 67, mas é o carro mais bonito. Nós optamos na refeição se vamos ser vegetarianos ou não, vegans, se vamos comer o alimento tal. Nós escolhemos a roupa que vamos usar, o corte de cabelo, a profissão que vamos ter, a pessoa que vai fazer parte da nossa vida durante a existência. São escolhas. Diariamente, quando levantamos, nós fazemos escolhas. A Bíblia e a Palavra de Deus trazem histórias lindas de homens e mulheres que escolheram de forma certa e de forma errada também. Ellen White, inspirada por Deus, escreveu no livro Desejado de Todas as Nações que Jesus fazia suas escolhas diariamente, inspirado pelo Espírito Santo. E as escolhas determinam, como muitos falam, o nosso futuro. Eu não concordo. Eu creio que as escolhas determinam o nosso presente. Eu pensei algumas frases interessantes. Você é livre para fazer suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências. Eu vou repetir. Você é livre para fazer as suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências. Quem escreveu isso foi Pablo Neruda, que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 1971. Grande escritor chileno. Você é livre para fazer as suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências. Olha que outra frase bonita. Dê uma boa olhada nas suas escolhas antes de culpar metade do mundo pelos seus erros. Dê uma boa olhada nas suas escolhas antes de culpar metade do mundo pelos seus erros. Clary Cross, renomada escritora norte-americana. Nós, por vezes, culpamos metade do mundo, como ela falou, por erros que nós cometemos, por escolhas que foram equivocadas. Eu gostaria de apresentar alguns exemplos bíblicos de escolhas que foram feitas. Eu gostaria de apresentar duas escolhas que foram corretas, orientadas por Deus, e uma escolha catastrófica que não teve a bênção e o aval de Deus. Hebreus capítulo 11, onde estamos com certa frequência analisando a galeria dos heróis da fé. Hebreus capítulo 11. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 11. Você que nos acompanha pela internet também pode abrir aí em Hebreus capítulo 11. E enquanto estamos procurando e achando Hebreus 11, eu quero convidar a igreja, os amigos, para juntos orarmos, pedindo a bênção de Deus por esse estudo. Vamos orar. Querido e bom Deus, muito obrigado pela bênção desta noite, por estarmos
na igreja mais uma vez, e a escolha que tivemos em virmos para este templo faz com que o nosso coração esteja feliz ao encontrarmos amigos e estarmos em Tua presença. Dê a inspiração, abra nossa mente para o conhecimento que precisamos nesta hora. E mais uma vez, bom Deus, que palavras apresentadas por este ser humano pecador sejam colocadas totalmente de lado e apenas a palavra vinda de Deus possa atingir o nosso coração. Dê o seu perdão e a graça da compreensão em nome de Jesus. Amém. Hebreus capítulo 11, versículos 24 em diante. Pela fé, Moisés, já sendo grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Olhem a escolha de Moisés. Ele recusou ser chamado neto de Faraó. Vamos fazer aqui uma comparação. Quem é o homem mais poderoso da terra hoje? Quem é o homem mais poderoso? Barack Obama. Isso em todas as revistas que falam sobre a política internacional, que falam sobre governantes, é o homem que detém o poder da mais importante indústria bélica do mundo. Barack Obama chega para você e diz assim: eu gostaria muito de ter o seu filho com o meu neto. Você concorda? E os pais, vocês como pais, dizem: concordamos, é uma honra. É uma honra. Olha, você mora no Brasil, é a 5ª economia do mundo, o país está crescendo, mas ainda é um país do terceiro mundo. Eu levo seu filho para Washington, ele vai morar na Casa Branca comigo e ele vai estudar nas melhores universidades. Vocês podem visitar ele a hora que vocês quiserem e é uma honra. Então, a criança vai lá para a Casa Branca. E quando cresce, este já homem opta por ir morar lá no deserto com os beduínos e ele recusa totalmente a cidadania norte-americana. Ele não quer ser um neto de Barack Obama, ele não quer ser alguém que foi criado por esse governante. Apenas para termos uma ideia, que o faraó, naquela ocasião, era o homem mais importante do mundo. Detinha o maior poder bélico do mundo. A filha de Faraó tornou-se governante também pela história. O nome egípcio dela era Hatshepsut. Esta mulher foi quem educou Moisés, e ele era um neto de Faraó. E a Bíblia diz que ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó, isto é, neto de Faraó. Ele recusou. Então, como foi essa recusa dele? Ele passou 40 anos no deserto de Midian, desaprendendo os 40 anos que ele passou no Egito, para prepará-lo para os próximos 40 anos, onde ele estaria com o povo de Deus pelo deserto. A vida de Moisés é repartida em 3 períodos de 40 anos. Os primeiros 40 anos ele passou no Egito, aprendendo toda a ciência, a cultura e a arte de guerra dos egípcios. Ele era um homem nobre, e ele optou e aceitou o plano de Deus para levar aquele povo para a terra prometida. Então ele passou 40 anos para tornar-se o homem mais manso da terra, cuidando das ovelhas, desaprendendo toda aquela arte do Egito. Olhem a escolha que ele fez. Seria uma utopia extraordinária para os dias de hoje.
alguém optar, nos seus 40 anos, após ter estudado nas melhores universidades dos Estados Unidos, ser um doutor em várias matérias, ele recusar estar ali dentro da Casa Branca e ser parente do presidente. E ele vai para um lugar distante, onde ninguém sabe onde ele está, e passa um bom período da sua vida. Escolha. Esta escolha que Moisés fez, se eu contasse a história até aqui e ninguém soubesse o restante, seria a maior estupidez. Como alguém pode escolher isto? Mas ele não teve como alegria da vida dele, de acordo com Hebreus capítulo 11, que é a galeria dos heróis da fé, ele não teve como a maior alegria da vida dele, a maior escolha, ter os benefícios, as benesses da corte egípcia, mas ele preferiu ser maltratado com o povo de Deus, porque a visão dele do futuro era maior. E quando chegou o momento de ele receber a herança da terra prometida, Deus disse a ele: você não vai entrar em Canaã. Você não vai entrar na terra prometida. E Moisés morreu sem saber que ele seria ressuscitado e iria para Canaã celestial, iria para o céu. E a maior prova que nós temos disso, que muito tempo depois, alguns milênios depois, quando Jesus estava no Monte da Transfiguração, 2 dos heróis da fé que já estavam no céu apareceram com ele no Monte da Transfiguração: Moisés e Elias. Que escolha difícil, mas visando o futuro. Nós temos uma visão muito presente. E escolhas que nós fazemos hoje, principalmente levados por um sentimento não moldado pelo poder de Deus, nos levam a decisões trágicas. Nós somos muito emocionais ao escolhermos algumas coisas importantes para a vida. Nós não conseguimos ver mais adiante. Em muitas ocasiões nós não exercemos a fé. Como eu vou escolher estar neste lugar se eu não consigo ver um futuro para mim? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Salmo 37. Peça a Deus que te oriente, peça a Deus que mostre. Não tome decisões precipitadas. Não pense em abandonar o casamento em uma decisão precipitada. Não pense em abandonar a igreja em uma decisão precipitada. Não pense em sair do seu emprego em uma decisão precipitada. Estas decisões que tomamos de uma forma equivocada, eu chamo de terapia da fuga. Eu mudo de casamento, eu mudo de igreja, eu mudo de emprego, eu mudo de bairro, mas o problema eu levo comigo aqui, ó, na cabeça, na mente, no coração. Eu mudo de lugar, mas o problema continua comigo. As escolhas que precisamos tomar, balizadas pelo poder de Deus, devem ser no lugar que nós estamos. Agora, se Deus orientar que devemos ir para outro lugar, e essas orientações forem inequívocas, nós devemos aceitar. Olhem o exemplo de um homem ungido por Samuel, que foi escolhido para ser o primeiro rei de Israel. Olhem a decisão que ele tomou depois de ter sido abandonado ou rejeitado por Deus devido aos pecados cometidos. Em angústia terrível, Saul procurou algo que Deus havia abominado: consulta aos mortos. E quando nós encontramos o relato desta parte da vida de Saul, em 1 Samuel capítulo 28, nós vamos lembrar e recapitular aqui parte da história. Davi já havia sido escolhido para substituir Saul pelo próprio profeta Samuel há quase 20 anos atrás. Quanta coisa aconteceu e quantas oportunidades nessas 2 décadas Deus deu a Saul. E Saul fez o que era errado aos olhos de Deus, e ele foi rejeitado por Deus. Isto é que nós chamamos de pecado contra o Espírito Santo. Não existe mais oportunidade diante das rejeições.
e Samuel já havia morrido. O profeta Samuel, que havia ungido Saul, já havia morrido. Deus não respondia mais para Saul, nem por Urim, nem por Tumim, que eram as pedras que o sumo sacerdote levava no peitoral, nem por sonhos, nem por visões, nem por nenhum profeta. Deus não respondia mais para Saul. Desesperado, ele procura algo que ele não deveria fazer. Olhem a escolha equivocada, a escolha terrível que ele fez. Está aqui em 1 Samuel 28, versículo 7 em diante. Então disse Saul aos seus criados: buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feitiçaria, para que vá a ela e a consulte. E os seus criados lhe disseram: eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. E Saul se disfarçou e vestiu outros vestidos, e foi ele, e com ele 2 homens. E de noite vieram a esta mulher, e Saul disse: peço-te que me adivinhes pelo espírito de feitiçaria e me faças subir a quem eu te disser. Olhem bem o que este homem, que foi ungido para ser um emissário, um servo de Deus, faz. Procura uma mulher que tem um espírito de feitiçaria e chega a ela disfarçado, porque o próprio Saul eliminou do meio do povo todos os feiticeiros, os agoreiros, os que consultavam os mortos. Saul eliminou todos. E quando a pitonisa de Endor descobriu quem era aquele homem que era Saul, ela disse: por que você está armando esta arapuca para acabar com a minha vida? E Saul disse: fica tranquila, que nenhum mal vai acontecer a você. Eu quero realmente que você consulte com o espírito da feitiçaria os mortos, que eu preciso que faça subir Samuel. E a Bíblia diz que ela fez aquela consulta que nós sabemos muito bem que não é de origem divina, não é de Deus. Consultar os mortos não é uma atividade orientada por Deus. E daqui a pouco, em meio a uma fumaça, começa a aparecer alguém. E Saul pergunta: quem você está vendo? Ela diz: eu vejo subir no meio de uma fumaça uma pessoa idosa, mas está com uma capa. E Saul disse: é Samuel. É Samuel. E Davi e Saul se prostrou diante de um espírito demoníaco que aparecia e começou a conversar com ele. Ele se prostrou, crendo que realmente era Samuel, e temeu muito. Olhem que escolha terrível, pois naquele momento que Saul saiu de diante da pitonisa de Endor, ele foi para a batalha contra os filisteus. E a palavra de Deus diz que naquela batalha, os 3 filhos de Saul morreram. E quando ele viu-se acuado nas montanhas de Gilboa pelos filisteus, ele virou para o seu servo e disse: não permita que esses incircuncisos acabem com a minha vida. Pegue a sua espada e coloque fim à minha vida. E o seu flecheiro se recusou a fazer isto. Então Saul pegou a sua própria espada e atirou-se sobre ela e suicidou-se. No dia seguinte, os filisteus vieram para as montanhas de Gilboa para pegar o despojo da guerra e encontraram o rei Saul e os 3 filhos dele mortos. Decapitaram Saul, cortaram o pescoço dele, levaram as armas para o templo da sua divindade pagã, Astarote, e pegaram o corpo decapitado de Saul e prenderam na parede da cidade. Homens aliados a Saul, sabendo do ocorrido, homens valentes, marcharam a noite toda
e tiraram dos muros Saul, os seus filhos, trouxeram de volta, queimaram os corpos e enterraram os ossos embaixo das árvores, já no território deles. Olhem que escolha terrível fez Saul. Consultar mortos através de uma mulher conhecida na Bíblia como pitonisa de Endor. O lugar que ela morava era Endor. Nós, hoje em casa, fazemos verdadeiras sessões espíritas quando ouvimos alguns tipos de música e vemos alguns tipos de filmes que dão arrepios, filmes que seguramente têm como base da história um fundo ligado a algo que é sobrenatural, não vindo de Deus. E lares são muitas vezes amaldiçoados por algumas coisas que nós ouvimos, por algumas coisas que nós vemos e aceitamos, e possivelmente muitas coisas que fazemos escondidos que outras pessoas da família não sabem. Nunca foi plano de Deus que os mortos fossem consultados. E há várias religiões modernas que consultam os mortos. E escolhas são feitas principalmente em meio a desesperos de saúde ou de desaparecimento de alguém da família. Vamos procurar em tal lugar, em tal terreiro, em tal sessão, para ver se nós conseguimos a cura, para ver se nós conseguimos encontrar o que precisamos. Isto é abominável aos olhos de Deus. E são escolhas que nós não devemos fazer. E a última escolha que eu gostaria de apresentar nesta noite, e quero ler antes uma frase de uma mulher chamada Eleanor Roosevelt, esposa do presidente Roosevelt, que foi o homem que comandou os Estados Unidos e os aliados para a grande vitória da Segunda Guerra Mundial. E depois foi ele que encontrou-se com Winston Churchill e Stalin para fatiar a Europa, formando países comunistas e países socialistas. A esposa do presidente Roosevelt escreveu: "Eu sou quem eu sou hoje por causa das escolhas que eu fiz ontem." E a história mostra que ela tinha uma grande influência sobre o presidente norte-americano, Roosevelt. Eu sou quem eu sou hoje por causa das escolhas que eu fiz ontem. E as escolhas que este rapaz, que está relatado em Gênesis 39, fez, hoje, seguramente é algo que ele optou em fazer ao lado de Deus em dias anteriores, porque a própria Bíblia, a palavra de Deus, desta forma diz. Em Gênesis 39, nós vamos encontrar no versículo 7, Gênesis 39, versículo 7, que diz assim: "E aconteceu, depois destas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José e disse-lhe: deita-te comigo. Aconteceu depois de quais coisas?" A Bíblia está dizendo, aconteceu depois destas coisas. Quais coisas? Quando José foi vendido como escravo para os midianitas e povos do Oriente, ele tinha 17 anos. 17 anos. O período que ele passou para chegar até a casa de Potifar, nós não temos na Bíblia quanto tempo foi. A Bíblia não fala. José poderia estar com 17 anos e meio, poderia estar com 18 anos, com 20 anos. A Bíblia não diz quantos anos ele tinha. Mas a Bíblia diz aí nesse mesmo capítulo que José era formoso de parecer e formoso à vista. Quer dizer o seguinte: ele era um rapaz bonito de rosto e bonito de corpo. Tinha um corpo bonito, um físico bonito e um rosto bonito. Eu vou pedir para as mulheres me ajudarem aqui.
Qual homem que vocês conhecem hoje aí da mídia, artista, cantor, esportista, maratonista, atleta, qual homem que vocês conhecem que é bonito de rosto e bonito de corpo? Me ajudem as mulheres. Não precisa ficar com vergonha do namorado, do marido, do esposo. Isso não é problema nenhum. Não tem problema. Só me ajudem aqui. Eu quero fazer uma comparação. Pode me falar. Quem? Cauã Raymond. É isso? Cauã, ele é um ator, é um atleta. Cauã, ele é bonito de rosto e bonito de corpo. É bonito. Mais ou menos, não tem um mais bonito do que ele, não? Me ajudem aí, um mais bonito do que ele. Não tem? David Beckham. Opa! David Beckham, ele é jogador, ele é atleta, ele é modelo. É bonito, rapaz bonito, David Beckham. Tente imaginar, ele está agora, o David Beckham está com seus 35, 37 anos, por aí, não é? Tente imaginar ele com 20 anos, 20 e poucos anos, mais ou menos a idade de José. Olhem a escolha de José por ser bonito de rosto, bonito de corpo. Olha a escolha que ele fez. Chega a esposa de Potifar e diz assim: José, de acordo com a Bíblia, deita-te comigo. Irmãos, essa é uma terminologia bíblica. Logicamente ela não falou assim. Ela chegou para ele e disse: Josézinho do meu coração, vem aqui. Vem aqui. Você é escravo, você tem que fazer o que eu mando, você tem que fazer o que eu ordeno. Você sabe que eu sou esposa de um eunuco. Naquela ocasião, ser eunuco era uma glória, era um status. Tanto é que houve uma dinastia de faraós eunucos. E a Bíblia diz que Potifar era capitão da guarda de Faraó eunuco, ou por uma deformidade física, ou por uma mutilação proposital, ele não tinha um casamento com a sua esposa normal, não havia um envolvimento marital normal. Era uma mulher que não tinha um marido em casa. E ela vê um escravo bonito chegando na casa dela, e quando a Bíblia fala isso, eu posso dizer na igreja. Caso contrário, eu não poderia dizer. Ela passou uma baita cantada no pobre Josézinho, mas quase uma ordem. Ela disse: olha, o negócio é o seguinte, você não manda em você, quem manda em você sou eu. Escravo é exatamente isso. Ele não tem o direito sobre si, nem sobre o seu corpo, nem sobre os seus desejos. Ele não manda nele. Isso é escravo. E José, olha a escolha que José fez. Eu vou ler na Bíblia a escolha que ele fez, para eu não omitir nenhuma parte da frase. Olha a escolha que ele fez, que a gente quase que passa por cima lendo a história de José. Está nos versículos 8 e 9 de Gênesis 39. Olha bem a escolha dele. Porém, ele recusou. Primeiro, ele recusou. Ele não podia recusar, ele era escravo. Mas ele recusou. Primeiro, ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou na minha mão tudo o que tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque tu és a sua mulher. Como eu, pois, faria este tamanho mal, e pecaria contra Deus? Olhem a escolha dele. Vamos agora pegar uma outra parte agora, antes de eu continuar sobre a escolha. Os historiadores dizem que, nessa ocasião, a esposa de Potifar estava no ápice da beleza feminina. Entre os 32, 37 anos, estava no ápice da beleza feminina. E era uma mulher muito linda. Então me ajudem agora, os homens, me ajudem a lembrar de uma mulher muito linda, com 35, 37 anos, da mídia por aí. Me ajude a lembrar. Vamos lá. Os homens, não, eu estou ouvindo voz feminina, eu quero os homens agora falando. Os homens vão me ajudar. Vocês ficam travados do lado da mulher, o que acontece?
Ou vocês estão fingindo que não conhecem nenhuma mulher bonita? A Bíblia, você não conhece nenhuma. Eu estou vendo os homens, amigos que estão aí em casa, me ajudem, por favor, escrevam agora aqui, mandem para o nosso site alguns nomes, porque os homens da igreja estão falando assim, que não conhecem ninguém. Deixa eu dar... Quem? Não, mas são mulheres que estão falando. Eu quero ver os homens falando. Eu sei que a Angelina Jolie é bonita, e outras mais. Michelle Pfeiffer já está com mais de 40. Michelle Pfeiffer. Gisele Bündchen. Ela não é muito bonita, ela é bem produzida, mas ela não é muito bonita, não. Quem? Gente, eu nunca vi homens tão travados assim. A Xuxa está com 50. Ana Hickman, ela é muito grandona. O que vocês acham de Jennifer Lopez? Quem? Juliana Paz. Muito bem. Agora eu pergunto para os homens. Jennifer Lopez, Juliana Paz e outras mais. Ela chega para você, imagina que você é o José, e fala: Josézinho, vem aqui. Olhem o que o José falou. Ele respondeu não. A Bíblia diz, ele recusou, a primeira parte. Olha a educação dele. Olha a educação dele. O meu Senhor não sabe o que tem na casa. Tudo o que tem nessa casa, Ele colocou na minha mão. A Bíblia diz que por amor à fidelidade de José, Deus abençoou a casa de Potifar e toda a terra do Egito. Olhem só, por amor a José, a fidelidade dele, ele disse: tudo que o seu marido tem, ele colocou na minha mão. Ele não sabe o que tem na casa. Eu gerencio tudo, menos você, que é a mulher dele. Como eu faria tamanho mal, isto é, traindo o meu Senhor e pecando contra o meu Deus? Como eu faria tamanho mal? Só que ela era uma mulher obstinada. Era uma mulher que não aceitava não, como a maioria das mulheres firmes. Você é casado com uma mulher decidida? Aquela mulher era decidida. Sabe o que a Bíblia fala? Olha, se está na Bíblia, eu posso falar. Sabe o que a Bíblia diz? Olha só. Ela não se contentou com essa resposta de José. E lá no versículo 10 diz: e aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não dando eles ouvidos para deitar-se com ela, sucedeu que um dia, e continua a história. Olhem bem, todos os dias ela chegava para José e dizia: deita-te comigo. Agora estou usando o termo bíblico. Você pode pôr aí na sua cabeça o que você quiser referente a essa abordagem que ela fazia para ele. Todos os dias. Ele tinha que optar, de acordo com a Bíblia, diariamente, a dizer não para uma sedução na qual ele não perderia nada. Ele era escravo. Potifar não ficava muito em casa, ficava cuidando da chefia da guarda em torno de Faraó. Era um homem da elite. Era uma pessoa muito benquista. E se porventura a mulher dele estivesse envolvida com um escravo que morava em casa, ninguém saberia de nada. Não haveria para José coisa melhor do que ser amante da dona da casa. Todas as benesses da corte que estariam à disposição dela passariam para ele. Olhem a escolha dele. Como eu faria tamanho mal contra o meu Senhor? Como eu iria trair o meu Senhor, que tudo nesta casa colocou em minhas mãos, menos a ti. Mas eu não poderia pecar contra o meu Deus. Eu quero terminar analisando com você que está aqui na igreja, com os senhores, e com você que está em casa,
Qual é a sua tentação diária? Olhem bem para mim. Qual é a sua tentação diária? Qual é a sua tentação diária? E quais são as suas escolhas diante da tentação diária? Eu sou tentado diariamente. Você é tentado diariamente. Você é tentado diariamente. Possivelmente, a sua tentação não seja a minha. E possivelmente a minha tentação não seja a sua. Mas todos nós somos tentados diariamente a mentir. Todos nós somos tentados diariamente a ver, ou ouvir, ou falar alguma coisa que não devemos. Todos nós. Quem não é tentado e induzido a responder de uma forma agressiva diante da agressividade? Quem não é tentado a xingar diante de xingamentos? Quem não é tentado a agredir diante de agressões? Todos nós somos tentados. Qual de nós homens, digam-me os senhores, qual de nós homens não somos tentados para questões ligadas ao sexo diariamente? O homem, nós homens, e os homens, de uma forma geral, excitam-se visualmente. E quem falou isso não sou eu, foi Jesus. Então eu posso falar na igreja. Foi Jesus que disse isso, não sou eu não. Jesus disse: o homem que olhar para uma mulher com um olhar de desejo, já adulterou com ela. Foi Jesus quem disse isso. Nós homens somos tentados visualmente. E eu conheço um homem que é tentado e não cai na tentação dos olhos referente ao sexo. Eu conheço um só. Sabe quem é? Sabe quem é? José? Não. Jesus? Não. Nem eu, não fiquem olhando assim para mim, não. Também não sou eu, não. Sabe qual é o homem que não cai nesta tentação diária? Nós somos seduzidos diariamente, porque trabalhamos com a internet, trabalhamos com a mídia. Você vai para o aeroporto, você vê um outdoor da Gisele Bündchen de 20 metros, bem na sua cara, bem assim na frente, ela está quase sem roupa, bem assim na frente. Nós somos tentados, está bem na nossa frente. Sabem qual o homem que escolhe, é o assunto desse momento, sabem qual é o homem que escolhe não ceder à tentação diária? Chama-se o homem convertido. Sabe o que é conversão, teologicamente falando? Conversão é mudança de atitudes, mudança de rumo, mas principalmente mudança de mente. Nós motoristas usamos a terminologia vou converter à direita, vou converter à esquerda. Conversão é mudança de rumo. Eu estou no caminho errado, eu vou converter para mudar o meu rumo, mas principalmente mudança de mente. Qual é a maior tentação da mulher diariamente? Qual é a maior tentação da mulher? Qual é a maior tentação da mulher diariamente? Eu estou vendo uma porção de mulheres rindo aí. Sabe qual é a maior tentação da mulher? Como? Eu estou vendo os homens falando, eu queria que as mulheres falassem isso. Qual é a maior tentação da mulher diariamente? Como? Ah, a mulher não tem tentação? Não? Qual é? Já viram uma mulher, quando entra na igreja, e já começou o programa, eu vejo várias mulheres olhando ela do saltinho do sapato até o cabelo. Mas dão uma medida, dizem os especialistas, eu já vi várias matérias, que a mulher não veste para agradar o namorado, ou noivo ou marido. Ela veste para o olhar de outras mulheres. Você talvez seja diferente, mas a maioria fez assim com a cabeça. Não sei. E mulher gosta de fazer algumas comparações. Eu não posso chamar de fofoca, porque é um pecado isso.
gostam de falar. Já viram mulher no cabeleireiro? Que coisa mais linda. É falando o tempo todo de futebol, não é? É falar o tempo todo da arquitetura da cidade. Você, mulher, tem tentações diárias. Eu vou dizer uma coisa. A internet hoje é uma tentação para a mulher nas salas de bate-papo. Porque a mulher não é seduzida pelo visual como nós. Ela é seduzida por aquilo que ela ouve. E verdadeiros adultérios são cometidos em salas de bate-papo virtuais. Não só para os homens, também para as mulheres. Qual a sua escolha diante da tentação diária? Eu vou dar a resposta para terminar, que foi o segredo de José para a escolha que ele fez lá na frente, diante da opção que ele tomou hoje. E a escolha que José fez, ele escolheu, está em Gênesis 39, 2, na primeira parte. O que diz Gênesis 39, 2 na primeira parte? E o Senhor estava com José. Deus, o Senhor Deus, não pode estar com ninguém que não queira. Deus não pode estar comigo se eu não quiser. Olhem a democracia divina. Deus opta em não estar com você se você não quiser. Tanto é, uma das maiores provas bíblicas, Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta do seu coração, eu vou entrar em sua casa e vou morar com você, vou cear com você. Mas se você não abrir, eu não vou entrar. O Senhor Deus não poderia estar com José se ele não escolhesse tê-lo em sua vida. O segredo para vencer a tentação diária, amigos queridos, olhem para mim. Amigos que estão aí em casa, olhem bem o que eu estou falando agora. O segredo para vencer a tentação diária, para a escolha, para a opção de vencer a tentação diária, é ter o Senhor Deus na vida. E sabe como Deus está na sua vida e na minha vida? Quando a cada manhã o buscamos. E nos ajoelhamos e dizemos: Senhor, eu escolho tê-lo comigo em minha vida. Eu escolho ter os anjos para me guardar. Eu escolho ter o Espírito Santo para me dar bons pensamentos. Eu escolho ter o poder de Deus para vencer. Não saia de casa desguarnecido. Não saia de casa com o peito aberto. Não saia de casa com o seu dinheiro, com a sua intelectualidade, com a sua cultura, com o seu saber, com a sua projeção. Ser um homem e uma mulher dependente de Deus. E ao aceitá-lo em nossa vida como Senhor e Salvador, então o Senhor Deus vai estar conosco. E mude agora para esse texto de Gênesis 39, 2, o nome de José e coloque o seu. No meu caso ficaria assim: e o Senhor estava com Jonas. Coloque mentalmente o seu nome. Como Deus vai estar com você se você não quiser? Como Ele vai abençoar o seu casamento, o seu lar, os seus negócios. E a escolha que você faz diariamente é outra. Mas pela misericórdia de Deus estamos aqui nesse momento para escolhermos. Como a própria Bíblia diz: escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses que outros antepassados seus serviram, ou ao verdadeiro Deus? Josué, que disse isso, quando ele escolheu ao dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que esta escolha nos abençoe ao ouvirmos este hino final, que nós vamos para a nossa meditação ouvir, e que ao ouvi-lo e a entrega que vamos fazer agora, seja a opção desta noite ao lado de Jesus. E que Deus te abençoe. Que Deus permita que este momento seja da mais pura e verdadeira escolha ao lado de Jesus.
Eu vou estar orando nesse momento, enquanto o hino é cantado, para que eu, com a bênção de Deus, proceda desta forma. Para que você que está em casa, fazendo parte dos 25 computadores que estão ligados agora, nos assistindo, nos ouvindo, porém com várias outras dezenas de pessoas que estão juntas, pessoas aqui mesmo da igreja que estão agora em casa, pessoas de outros estados, de outros países que estão nos assistindo, que a escolha, enquanto ouvimos este hino, com a bênção de Deus, seja ao lado de Jesus e que Deus nos abençoe. Amém. Vejo-me pequeno, começando a entender que o mundo e tudo ao meu redor foi criado por um Deus. Ouvi tantas histórias sobre o povo de Israel. Ouvi de um Deus poderoso e super protetor. Abriu o mar vermelho, fez até o sol parar. E no entender de uma criança, era um super-herói. És o meu herói, você é o meu herói, doador de toda a vida. És o meu super-herói, és o meu herói, você é o meu herói. Eu nunca encontrei no mundo um amor tão forte assim. És o meu herói. Li a tua palavra, me tornei conhecedor que esse mesmo Deus na cruz por mim se entregou, salvou a minha vida, me fez mais que vencedor. Até sobre a própria morte ele triunfou. És o meu herói, você é o meu herói, doando sua própria vida, mesmo sem eu merecer. És o meu herói, você é o meu herói. Eu nunca encontrei no mundo um amor tão forte assim. És o meu herói. És o meu herói. És o meu herói, você é o meu herói, doador de toda a vida, mesmo sem eu merecer. És o meu herói, você é o meu herói. Eu nunca encontrei no mundo um amor tão forte assim. És o meu herói. Mesmo sem eu merecer.
és o meu herói, você é o meu herói. Eu nunca encontrei no mundo um amor tão forte assim. És o meu herói. Amém. Que Deus seja louvado. Esse amor maravilhoso que Jesus demonstrou por nós é que nos leva a aceitá-lo. Esse amor que excede todas as coisas. E nós queremos aproveitar para que você que está aqui na igreja e você que está conosco participe agora na próxima semana de 24 horas com Deus na web. Dias 14, 1 minuto para 6. 1 minuto para 6 do dia 14. Até 1 minuto para 6, para as 18 horas do dia 15, que é o Dia Mundial do Jovem Adventista, você é convidado para estar conosco em nosso site aqui de Vila Matilde durante 24 horas. Mensagens maravilhosas. E antes de fazermos a oração final, eu quero pedir para 2 pessoas, um homem e uma mulher, que digam, pode falar publicamente, eu vou repetir para você que está em casa, antes da oração final. Um homem e uma mulher. Que escolha importantíssima você precisa fazer nessa semana e precisa da bênção de Deus? Pois não. Pode falar bem alto. Pode dizer a escolha ou não? Pode dizer qual é a escolha que você precisa fazer nessa semana e precisa da bênção de Deus. Qual é a escolha? A sua escolha é crer em Deus. O seu coração está fraco, muito conturbado. Está indo de psicólogo, psiquiatra, e você precisa muito do poder de Deus para crer. A escolha é crer nesse poder de Deus. Então nós vamos estar orando por essa escolha importantíssima. Crer que Deus tem poder para lhe abençoar. Pensou em suicídio, entre as questões, e graças a Deus que você está conosco aqui na igreja. Amém. Você crê que Deus tem poder para assessorá-la na sua escolha? Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe. Olhem bem que escolha importante. Fazer um tratamento com psicólogo, com psiquiatra. A escolha que ela precisa fazer é crer que Deus tem poder para abençoá-la. Uma outra escolha pela qual vamos orar? Alguém tem uma outra escolha? Você. Qual é a sua escolha importante para essa semana? Na vida profissional. Você precisa de uma escolha e precisa do poder de Deus para esta escolha. De sair de um lugar para ir para outro. É uma escolha importante. Então vamos fazer o seguinte. É uma escolha que você quase não tem opção. Sim. E é essa semana. Amanhã. Então vamos fazer o seguinte, são escolhas importantes. Vem aqui vocês duas. Eu quero orar com vocês duas. Vem aqui vocês duas. Vocês duas que falaram agora da escolha importante que vocês têm que fazer. Vocês duas, eu quero orar com vocês porque são escolhas muito importantes e Deus tem poder. Deus tem poder para assessorar nessas escolhas que vocês vão fazer. Prestem bem atenção, a escolha que ela precisa ter para crer nesse poder de Deus. A escolha que ela precisa para amanhã,
uma questão importante que ela tem que optar pelo trabalho. Junto com elas duas, há mais alguém que nesta semana precisa fazer alguma escolha importante? Há mais alguém? Eu dei oportunidade para 2 pessoas, mas há mais alguém? Há mais alguém? Muito bem. Deus tem poder, Deus tem poder. Eu quero chamar os amigos que fiquem aqui juntos, o casal que moram aqui do lado, que fiquem juntos aqui. É muito importante. Deus seja louvado por um casal de amigos da igreja, e eu vou ficar com você. A igreja se coloque em pé, e você que está agora aí em casa, talvez com decisões importantes para essa semana. Eu não sei quem está nos assistindo agora, porque eu não recebi os nomes. Eu sei que há dezenas de pessoas, mas possivelmente, como elas duas, você tenha escolhas importantíssimas para fazer nessa semana. Nós vamos orar agora por isto. Querido e bom Deus, muito obrigado pela bênção deste grande amor demonstrado por nós através do sacrifício de Jesus lá na cruz, que nos deu a grande oportunidade da salvação, do perdão dos nossos pecados e a certeza da promessa maravilhosa que Ele iria voltar para nos levar para que onde Ele estivesse, nós também pudéssemos estar. E esta promessa a cada dia se cumpre através das profecias que vemos em nossos dias. E precisamos, no transcurso da nossa vida, principalmente no dia que se chama hoje, agora, fazer escolhas importantes. E aqui estão 2 filhas tuas que têm escolhas importantes já ao amanhecer deste dia, durante essa semana. Uma escolha que está ligada à profissão. Tu sabes o que é melhor, manter-se neste atual emprego, ir para o outro, o que deve fazer, que essa escolha seja orientada pelo teu poder. Que esta outra escolha que está ligado a crer que Deus tem poder para curar a depressão, para enxugar as lágrimas, para dar a bênção para a vida, para trazer alegrias, seja colocado neste coração. E desde já queremos agradecer, porque a bênção de Deus está à disposição não somente destas 2 filhas tuas que aqui estão, porém de toda a igreja que se coloca agora em pé, de amigos queridos que estão nos assistindo, que ao fazermos essa escolha, ela seja exclusivamente de acordo com a tua vontade. E desde já queremos agradecer, porque a bênção que vamos receber por esta escolha, já estamos recebendo agora. A bênção da certeza do teu poder em nossa vida, da cura, da transformação, da alegria, da paz. Nos abrace agora, ó Pai, com teu amor. E dê a bênção para que tenhamos, através dessas escolhas, uma vida feliz e alegre com as nossas famílias, com os cônjuges, com os nossos filhos, com a tua igreja e, acima de tudo, diante de ti. Pois em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, suplicamos e agradecemos. Amém. Amém. Podemos nos assentar, e você que está em casa, um grande abraço. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor. Receba agora o abraço maravilhoso de Deus e a certeza que Ele está em sua vida. Eu vou estar agora me despedindo dos amigos aí fora, dando um abraço em todos. Uma feliz semana. Que Deus a todos abençoe. Até quarta-feira, no culto importante de oração que temos aqui na igreja. Mais uma vez, fique com Deus. Que Deus abençoe.